Fala, Habibs! Oiê! Esperamos que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões em Dubai. Então vai ser um episódio que ele vai ser um pouco fragmentado no sentido de que a gente não chegou junto. Então o Hugo ele tem as primeiras impressões dele e eu tenho as minhas primeiras impressões. Apesar de que parecidas, são experiências diferentes e a gente quer compartilhar com vocês. Sim, exatamente. Pousamos em Dubai e agora? Pousamos em Dubai. E agora? Exatamente. Acho justo a gente começar pelo Hugo porque ele chegou primeiro. Como eu comentei com vocês, eu cheguei 2 meses depois. Foram 2 meses de muita agonia dele do outro lado do mundo e eu lá no Brasil resolvendo um milhão de coisas. Mas vamos começar com o verdade. senhor. Como foi a tua chegada? Quais foram as suas primeiras impressões de Dubai? Tem as histórias atrás das câmeras, né? Isso pode ser um podcast. Literalmente, o que você passou no Brasil antes de vir para Dubai. Sim. Porque eu basicamente falei, amor, estou indo embora, resolva a nossa vida. Entendam, tá, gente? Não foi um ato de egoísmo. Não foi. Ele veio a trabalho, então a empresa falou, você quer entrar? É isso, semana que vem você tá aqui. E ele tinha que vir. Eu não tinha... A gente não tinha essa escolha, não tinha como eu vir junto com ele, porque tinha muita coisa pra resolver. Exatamente. Né? Mas então, isso foi um assunto, eu vou anotar, um assunto pro próximo podcast. Vamos anotar, a gente conta essa fofoca pra vocês depois. Bom, vamos lá. Cheguei em Dubai. E agora? E agora? Gente, acho que a minha primeira impressão, depois de um voo de 15 horas, que eu acho que isso tem que ser dito, né? O voo é um voo direto do Brasil. Tem outras pernas, você pode escolher fazer outras pernas, mas para quem vem para Dubai, normalmente escolhe o voo direto, que é a Emirates Provê do Brasil para cá. É um voo de 15 horas, de Guarulhos, diretamente para DXB, né? O aeroporto. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, eu vou tentar fazer uma linha do tempo, da minha cabeça, do que aconteceu até eu chegar no dia de hoje. No dia de hoje não, né, nas primeiras impressões. E o que eu me lembro, a primeira vez que eu pousei aqui em Dubai, né, dentro daquele aeroporto gigantesco, é que o aeroporto é gigantesco, né, e aquilo já traz uma sensação de que, tipo, do que falam nas redes sociais sobre Dubai. A grandeza de Dubai. Tudo é grande, tudo é aquilo. Então, assim, quando você chega, você já descobre que realmente aqui não é brincadeira. Dentro do aeroporto você tem metrô, você tem carro, você tem avião de tudo quanto é tipo e etc, etc, etc. Então, assim, essa foi a primeira impressão. Não foi a mais marcante para mim. A mais marcante foi o calor. Eu cheguei em agosto, aqui em Dubai. Então, o calor ainda estava, assim, digamos que quente. Né? Não é verão, Dubai, verão, agosto. A gente vai fazer um outro episódio comentando com vocês sobre o calor, especificamente o clima daqui, mas para que vocês tenham uma noção, a gente tem o verão entre maio, junho, julho e agosto. Outubro até abril são um pouco mais amenos, mas ainda assim, outubro e abril são extremos, então ainda é bem quente. Sim, o que eu tenho percebido é que as pessoas comentam muito que aqui o top do calor é entre junho, julho, comecinho de agosto ali é o top. Nós somos Dubai Babies, a gente ainda não pegou o verão e não estamos ansiosos. Sim, a gente teve um sabor verão aqui, né? Verão. Sabor verão, né? Eu cheguei a pegar temperaturas de 42, 43 graus aqui. Meu Deus, medo. Foi muito quente. Então, assim, essa foi a minha primeira impressão quando eu falo isso para todo mundo. As pessoas costumam muito perguntar, e aí, como é que tá sendo a sua impressão de Dubai? Como é que foi quando você chegou aqui? O que você sentiu? Essa pergunta é muito comum, eu não sei por quê, pelo menos onde eu trabalho. E quando eu sempre comento, eu falo a mesma coisa. A minha primeira impressão foi, quando eu saí do aeroporto e as portas do aeroporto se abriram, eu tive a impressão que uma mão de fogo veio e deu um tapa na minha cara muito forte. Essa é a impressão. Você não entende. Acho que o brasileiro nunca sentiu um calor assim. Nós já fomos pro Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é muito quente. Tava insuportável o dia que a gente foi. Pra quem já foi pro Rio de Janeiro, sabe como é que é o calor do Rio de Janeiro. É uma umidade muito grande e o calor é realmente muito intenso. Mas Dubai ainda consegue, assim, ser muito pior que isso. Então a sensação que eu tive quando eu cheguei aqui foi, aqui não é brincadeira. Lascou, o que eu vim fazer? Aonde eu fui amarrar meu burro, né? Foi essa sensação. É muito impressionante. Então, quando as pessoas falam, venha para Dubai no verão, venham baixa temporada. Numa alta temporada, né? Porque a alta temporada aqui, de fato, é no inverno, né? Porque, enfim, é justamente para poder evitar talvez essa má impressão do calor. Não estou falando para você, não venha no verão. Não, a cidade ela é preparada. Né? Se você vai pegar um ônibus aqui,
você tem um ponto de ônibus que ele é fechado, climatizado, para que você não fique tomando calor. Você vai no shopping, você vai no mercado, você vai em qualquer lugar que seja que tenha ar-condicionado. Né? As pessoas, claro, obviamente, durante o verão, elas não ficam andando na rua. Gente, não dá para andar na rua durante o verão. Não é uma coisa assim, não, daqui ali eu vou andar só meia horinha. Não, não dá. É angustiante você andar. Desidratação severa. Exatamente. E o quanto você soa aqui andando, porque eu tive essa oportunidade quando eu vim para cá, não tinha carro, não tinha nada, me deslocava basicamente de metrô e de táxi. Né? É impressionante, eu não consigo, eu tô tentando lembrar o quão angustiante foi aquela pequena temporada. Você precisar sair na rua, andar um pouquinho e assim o seu corpo não parar de suar. O seu corpo não para de O suar. ar que você respira é quente. O ar que você respira é quente. Então, assim, foi um pouco angustiante. Então, essa primeira impressão foi um pouquinho, meu Deus, e agora? Só que conforme o tempo foi passando, a gente vai entendendo como é que as coisas funcionam aqui. As pessoas não precisam andar na rua aqui, né? Obviamente, vou pra praia, vou fazer um passeio, etc. As pessoas acabam saindo, mas tudo tem seu momento, né? Sim, e a gente sente, talvez o assunto para um próximo também, que Dubai foi muito planejado para você andar de carro. É Sim. pouco planejado para você andar em calçadas, de fato. Então, eles entendem que não dá. Simplesmente não dá. Exatamente. Se você está numa praia, se você está num um local turístico, obviamente é preparado para você caminhar. Mas foi até uma impressão errada que eu tive de Dubai quando eu vim para cá, que Dubai parece ser muito pequeno ao primeiro momento. Né? Você está ali no aeroporto, aí você vai para o Museu do Futuro, aqui, né? Você fala, é pertinho, o Burj Khalifa também é pertinho do Museu do Futuro, é logo ali. Só que quando você pega um Global Village, por exemplo, e você desce mais, você começa a ver a imensidão que é Dubai. Dubai é muito grande, tem muita coisa. E essa impressão é um pouco agravada pelo fato de que você meio que vê o Burj Khalifa da cidade inteira, então sempre parece que tá logo ali. Exatamente, exatamente. Então, também, quando eu vim pra cá, eu tive um pouco dessa impressão, falando, Dubai é pequenininha e tal, mas aí, conforme você vai andando, você vai descobrindo isso que a Stephanie falou, Dubai foi projetada para você andar de carro. Então, o táxi manda muito bem aqui, né? A gente vai falar um pouquinho... por isso também. Exatamente. A gente conta pra vocês depois. Exatamente. Né? Em contrapartida, você tem os ônibus, que por mais que não sejam assim extremamente confortáveis, mas eles acabam atingindo a cidade como na sua totalidade, vamos dizer, e o metrô, que é um pouquinho mais confortável, mas infelizmente é basicamente uma linha reta entre Dubai e ele acaba não cobrindo muitos pontos, né? Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha carro, e eventualmente a gente queria economizar um pouquinho em táxi também, que como a Stephanie disse, é um valor salgado. Acabou que a gente mesclava. Pegava um pouquinho do táxi, né, e um pouquinho do metrô, para poder economizar um pouquinho, para poder fazer um pouquinho desse balanço da nossa grana. Né? Indo para um outro país, a gente tem muito custo. Né? Como a Stephanie comentou, ela ficou no Brasil vendendo muitas coisas, né, fazendo o cancelamento de muitos planos. E, gente, vocês não têm noção. Até para você se livrar da sua vida, você tem muito custo. A gente vai trazer o episódio de como é sair de fato do Brasil. Mas tem muitos custos inesperados. Para você cancelar o seu plano na operadora, você acaba pagando. Para você sair do seu apartamento, você acaba pagando. Fora os custos de você chegar no outro, que também tem os custos de instalação, enfim. Então é um episódio que ele é muito importante para quem pretende de fato vir para Dubai. Mas voltando às suas primeiras impressões. Sim, então vamos lá. O calor foi muito impressionante, né? A questão de Dubai ser maior do que a gente imaginava também foi muito impressionante. Acho que um ponto que chamou muita atenção para mim também, porque nós viemos de São Paulo, é a questão da limpeza aqui. Nossa, né? sim. Cara, Dubai é hoje limpo. até hoje é impressionante. Sim, Dubai é limpo. Eu não vou ser hipócrita, porque andando um pouquinho mais em alguns lugares específicos de Dubai, a gente acaba percebendo que existem lugares que são muito mais cuidados que outros lugares. Mas isso não é Dubai, isso são pessoas, né? Você vê que pessoas são pessoas, cara, em qualquer lugar do mundo, e existem pessoas educadas e existem pessoas porcas, vamos colocar dessa forma, em qualquer lugar do mundo, né? Mas de forma geral, Dubai é uma cidade muito limpa. Você vê que eles tomam cuidado nas ruas, você vê que eles tentam tomar cuidados com animais de ruas. Sim, né? Isso é muito bonitinho. Gato, né? Você tem para tudo quanto é lugar, você vê muito pássaro aqui, etc, etc. Né? Então, isso foi uma outra coisa que me chamou muita atenção. Uma outra coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar, na minha empresa tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, literalmente. Né? Tem pessoas do Egito, tem pessoas do Líbano, você tem pessoas
do Paquistão, do Irã, você tem pessoas do Brasil, você tem pessoas da Europa, Estados Unidos, você tem pessoas de todo quanto é lugar. A empresa, ela é gigantesca, né? E todas elas muito receptivas, né? Stephanie, não lembro se foi nesse episódio ou no outro que você comentou que as pessoas de fato estão tudo no mesmo barco aqui, né? De fato é assim, a quantidade de nativo que tem aqui, a quantidade de expatriado, né, cara, é muito diferente. Grande parte das pessoas que estão aqui não estão no seu país. Exatamente. Então, eles recebem a gente muito bem, né? Seja em questão da língua, né? Eu não sou fluente, ainda não alcancei isso, vai demorar muito para alcançar a fluência, mas eu consigo me comunicar bem. E mesmo quando eu não tô ali no meu auge do inglês, porque tem dias e dias, né? Às vezes a gente tá conversando legal, às vezes a gente não tá conversando muito bem, às vezes esses dias eles são mais presentes, né? O que não tá conversando muito bem, mas faz parte, né? Tem dia que você acorda mais books on the table e outros que você acorda table on the books e tá tudo Exatamente, certo. Né? Faz parte. Esse foi um dos motivos que a gente veio para cá também, é esse, né? A gente poder desenvolver a nossa língua. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que as pessoas, elas são muito pacientes, cara, com a gente conversando em inglês. Elas entendem, elas tentam entender a gente quando... Procuram falar mais devagar. Algumas pessoas procuram falar mais devagar, sim, exatamente. E assim, gente, o pessoal que fala inglês muito errado, né? Não vou falar na totalidade, mas assim, como não é a primeira língua da maioria das pessoas que estão aqui, eventualmente acontece deles falar inglês errado, mas só que isso não importa muito. O que importa é que todo mundo aqui se comunica. Se faz entender. Se faz entender. E até hoje eu não tive problema, por exemplo, de pedir uma comida num restaurante que eles não me entendessem. Eu estar no trabalho e acabar falando ou fazendo alguma coisa errada porque eles não me entenderam, né? Isso é muito claro. Isso foi uma coisa muito boa que fez, né? Assim, a gente entender que Dubai, nesse sentido, também era um lugar próprio pra gente, de fato, morar, conviver e etc. Sim. Né? E o que mais que eu posso dizer sobre isso? Acho que sobre isso, sobre a língua, ok. E talvez, acho que talvez uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui foi a quantidade de indiano e paquistanês que tem aqui. Demais, né? Sim, muito. Cara, eu não sei se é a facilidade deles virem pra cá, porque talvez não seja um voo muito longo, A talvez... gente tá perto, né, desses países, então acho que é muito mais comum você ver um paquistanês em Dubai do que no Brasil, por exemplo. Sim. Eu nunca vi. Sim, indiano e paquistanês. Cara, eu tô aprendendo muito sobre a cultura deles, do Paquistão, sobre a cultura da Índia em si, e assim, tem sido muito legal. É muito legal. É muito Gente, diferente. é quebra de paradigma total pra nós, assim, né? Tem gente que tem muito preconceito porque a pessoa fala que vem de um lugar ou vem de outro lugar, e a gente acaba descobrindo que o preconceito tá dentro da gente. Tá dentro da gente. Não que eu tenha vindo com preconceito, não, pelo contrário, eu não sou preconceituoso, assim, todo mundo tem preconceitos, né? Mas assim, especificamente para isso, eu nunca me peguei pensando sobre preconceito. Mas eu vejo pessoas sendo preconceituosas. Eu não vou me misturar porque não é da minha laia, né? Exatamente. Ah, aquele país é assim, aquele país é assado, mas quando você começa a conversar, até mesmo com os nativos daqui de Dubai, né? No comecinho eu tive uma impressão que algumas pessoas falavam, ah não, porque ele é nativo, e tipo, eu pensava, pô, será que é empinado, nariz empinado, alguma coisa nesse sentido? Só que não. Quando você vai ali e conversa com a pessoa, cara, não... E a gente tá tendo oportunidades muito legais, no sentido de, pô, vai achar um indiano pra você ser amigo no Brasil, vai achar um paquistanês que esteja disposto a explicar a cultura dele pra você no Brasil. Você, pô, não vai achar. Então a gente está tendo contato com muitas nacionalidades diferentes, muitas, isso é muito legal. Sim, eu acho que para mim foi. Acho que essas foram as minhas primeiras impressões aqui, enquanto a limpeza, língua, cultura. Cultura a gente deixa para falar um pouquinho mais sobre isso em um outro episódio, mas acho que foi isso. E a sua? Como é que foi a sua chegada aqui em Dubai? Bom, a minha saída do Brasil, ela foi um pouco mais prolongada, né? Vamos dizer assim. Eu fiquei lá resolvendo um monte de pepininho que, infelizmente, o Hugo não conseguiu estar lá pra me ajudar, então... Sim, angustiante, gente. Deixar a sua esposa pra trás pra resolver os problemas, todos os seus problemas da vida é angustiante, isso não é legal. Mas, enfim, deu tudo certo, consegui vir. A minha vinda, ela... Desculpa, vou fazer só mais uma vírgula. Também é angustiante começar a vida em outro país... Sem a companhia. Sem a sua companhia de vida. Isso também é muito angustiante. Por um lado, ela estava lá,
se desfazendo das nossas coisas, e por outro lado eu tava aqui começando uma nova vida. Detalhe que ele ficou vivendo num limbo aqui, porque ele não comprou sofá, não comprou rack, não comprou TV, não comprou nada, porque ele sabia que eu ia brigar com ele, porque ele comprou errado. Exatamente. Gente, pensa Ele nisso. esperou eu chegar, ele ficou 2 meses só com uma cama e um colchão. Exatamente. As pessoas me perguntavam, mas você não vai comprar um sofá, não vai comprar? Eu falava, por que eu vou perder meu tempo comprando? Se eu sei que a minha esposa vai chegar aqui, ela vai mandar, ou ela vai brigar, a gente vai ter um sério problema, porque eu escolhi o sofá errado, ou o tom de panela diferente dela, etc. E, enfim, eu achei melhor esperar. E deu super certo, a casa tá linda. Sábio, um homem muito sábio. Gente, a gente tá com 7 anos junto, quase 8 anos junto, já deu pra aprender algumas coisinhas, não é mesmo? Exatamente. Mas voltando, a minha vinda ela foi um pouco mais conturbada, porque as nossas gatas estavam no mesmo voo que eu. E eu passei muita angústia no trazer delas, porque você não consegue virar para um gato e perguntar se ele quer se mudar de país. Pois é. E é uma escolha muito delicada como tutor, e eu tenho um amor muito grande por elas. Então, foram 2 meses preparando elas e a mim para esse momento, e eu vim no mesmo voo que elas, e a minha cabeça estava totalmente nelas. Teve a parte muito legal de voar no A380, maior avião comercial do mundo. O avião parece um prédio. Assim, a viagem ali, na hora que eu entrei no avião, eu falei, meu Deus! Sim. Fiquei maluca, né? Escolhi o assento da janelinha, que se dane, que são 15 horas de voo. É janelinha mesmo. Eu sou time janelinha. O voo, ele é muito longo, muito cansativo. Não subestimem o voo para Dubai. Não cheguem aqui fazendo o melhor passeio do mundo, porque é muito cansativo. Você vai dormir, acordar, isso vai se repetir por 30 vezes e mesmo assim você não vai ter chego ainda. Chegando aqui, assim que o avião, que o comandante deu o aviso, né? Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. Ver o Burj Khalifa, assim, me deu uma caída de ficha. E ao mesmo tempo uma ficha não caída, no sentido de, meu Deus, eu tô em Dubai. E a ficha que não caía é, meu Deus, aqui é minha casa agora. Sabe? Isso demora um pouco pra cair. Sim, eu nunca tinha vindo aqui, eu não tinha planos pra vir pra cá. E essa ficha, ela foi cair depois de uns 3 meses de que eu não tava aqui a passeio. Chegar no aeroporto, pra quem não tá assistindo no YouTube agora, pra quem tá no podcast, eu vou explicar pra vocês que a minha gata acabou de subir na mesa e que aqui em casa elas podem, tá? Desculpa. Sim. Chegar no aeroporto, como o Hugo falou, é uma sensação... Você fica meio perdido, primeiro que você acabou de sair de um voo mega longo, suas pernas estão inchadas, você tá cansado, e o aeroporto é gigante. Você precisa se achar. Mas naquele momento, a minha maior expectativa era o Hugo. Eu tava 2 meses sem ver ele. E... a gente vai ter que tirar o gato da mesa, gente, peraí. Pronto. Eu tava 2 meses sem ver ele. Foi a primeira vez que eu voei internacionalmente sozinha. A despedida da família foi muito delicada, muito triste, ao mesmo tempo feliz. É uma sensação meio esquisita. A galera acha que você vai morrer, mas ao mesmo tempo você só tá indo mudar de país. Então minha expectativa maior era ver o Hugo, conhecer a nossa nova casa, porque ele escolheu a casa sem mim. Sair do aeroporto, eu tive uma sensação parecida com ele em questão de calor, mas foi muito mais ameno. Eu cheguei aqui em outubro, então já tava mais tranquilo, e ainda assim... Muito quente. Muito quente. A Sim. noite que eu cheguei tava 30 graus, vai. Na noite que eu cheguei. À noite, o voo pousa aqui 11 horas da noite, estava 30 graus. Exatamente. Então ali eu já falei também, meu Deus do céu, o negócio é louco. Aí, primeiras impressões da semana, né? A primeira semana que eu tava aqui, a gente, claro, foi fazer os principais passeios. Ele foi me levar pra ver o Burj Khalifa, ver o Dubai Mall, né? Um dos maiores shoppings do mundo, enfim. E aí eu comecei a ter alguns choques culturais. Ah, verdade. O nosso primeiro passeio foi do Dubai Mall. Tava tentando Foi. lembrar. Onde foi que a gente passeou a primeira vez? Foi Dubai Mall. Sim. Que diga-se de passagem, Dubai Mall já é um big passeio. Exatamente. E aí eu comecei a ter alguns choques culturais de você... Pô, a gente é brasileiro, não é normal. Comum pra gente ver uma mulher de burca. E aqui você vê um monte. Ah, é verdade. Não é normal Sim. pra gente ver os homens com a candura, né? Que é aquela roupa branca que vai até o pé e o lenço na cabeça. E aqui é normal, é deles. E a gente começa a ter esses choques com a cultura, né? Eu acho que o principal choque que a gente teve, assim, com essa questão foi... Eu e o Hugo, a gente tava junto, que a gente viu uma mulher no shopping que ela não mostrava nem o olho. Nossa, isso foi, assim, pra nós, ao nosso ver, aqui é normal, gente, mas eu vou usar a palavra bizarro, mas entendam. A mulher só estava com o brilho dos olhos pra fora da roupa.
ela tava com... Não, mentira. Ela não tava com nada, Não ela com tava nada. com a burca. É verdade. Né, toda vestida, toda tampada, e no olho também tinha um véu. Sim, então é ela enxergava verdade. através do véu. Ali pra gente, acho que foi um choque, Sim. tipo... Ela tava toda coberta, agora eu lembrei, é verdade, ela tava toda coberta. Toda coberta, ela era um ser preto. Sim, Assim. com uma roupa total, um vestido preto da cabeça até o pé. Exatamente. E ali a gente teve esse choque junto, porque a gente viu essa moça junto e a gente falou, meu Deus, é muito diferente, né? Chama muita atenção pra gente. É a mesma coisa do, né, dessa mulher, dela aparecer no shopping no Brasil. Ela vai, nossa Sim. senhora, parar o shopping. Vai parar o shopping. Entendeu? E nesse ponto foi um choque cultural muito grande, né? Nesses pontos, nesses aspectos. E aí tem a parte do ser mulher em Dubai, que eu vou trazer esse áudio, meu Deus, esse episódio também, pra gente discutir isso, mas eu comecei a ter as primeiras percepções ali. Eu não sou uma pessoa que me visto de forma vulgar, nem no Brasil nunca me vesti, mas você percebe aqui que tem muitos olhares, masculinos principalmente. Você começa a entender um pouco do porquê que elas se cobrem tanto, porque os homens eles te deixam desconfortáveis na grande parte das vezes. Não é todos, não é em ponto turístico principalmente, mas como a gente está em áreas mais residenciais, tem muita obra perto de casa, muitas culturas diferentes, que não estão acostumados a ver nem cabelo, os homens eles olham, e olham independente da roupa que você tá, independente da companhia que você tá. E isso também foi um choque pra mim, até eu acabar acostumando, porque, Sim, né? essa questão da roupa das mulheres tem um quê religioso envolvido nisso, né? Mas, como a Stephanie disse, também tem um quê de meio que proteção aqui, né? Eu já recebi... Eu conversando com alguns colegas que moram aqui e eles já trouxeram esse ponto de vista pra mim, nesse sentido, de que, assim... Eu perguntei, na verdade, falei, por que as mulheres se vestem de preto, os homens de branco, blá, 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 e aí ele entrou nesse assunto do caso da mulher se proteger, se guardar para a família, justamente para evitar olhares de outros homens, etc. Então eles têm um pouco disso também, realmente. Sim, é um pouco difícil de entender quando você não tá no cenário, mas quando você recebe os olhares dos homens, você entende por que as mulheres se cobrem tanto. Porque É bizarro, é se bizarro. eu tô com minha roupa normal, de dia a dia, e tá chamando tanta atenção, sabe? É um pouco desconfortável, mas você acaba acostumando. E é isso, minhas primeiras impressões. Dubai é muito limpa, muito, muito, muito limpa, extremamente organizada. A gente mora aqui de frente para um parque e eu sempre falo que eu fiquei chocada, porque todo dia tem manutenção no parque, todo dia ficam homens procurando defeito no parque. Ai, essa folhinha tá fora do lugar, corta. Ai, essa moitinha tá torta, arruma. Sim. Ai, a grade da quadra tá suja, lava. Não existe sujeira sei lá, buraco na rua. Sim, a gente não mora num bairro... A gente tá num bairro normal, gente. Um bairro residencial normal aqui, né? E o choque, acho que, pra concluir, o choque de segurança. A gente veio de São Paulo, a gente morava do lado de um metrô. É verdade. Então, tinham muitos moradores de rua, tinham muitos casos, a gente via briga, o Hugo já chegou a ver um homem armado perto de casa, né, amor? Ah, vários, né? Então a gente, e claro, sem mencionar a parte do assalto, a gente tinha muito problema com assalto, graças a Deus nunca aconteceu nada com a gente, mas a gente já viu da janela da nossa casa a gente sendo assaltada. E aqui isso não existe. Eu posso andar às 2 da manhã na rua sozinha, que não vai acontecer nada comigo. Eu posso ficar com meu celular numa esquina e passar 50 motoqueiros, ninguém vai puxar o celular da minha mão. Eu posso esquecer o meu celular no banco da praia e voltar o meu celular e ele vai estar lá. E a gente não estava acostumado com isso, Não, gente, veja bem. Sim. Nos primeiros dias eu ficava meio, será que eu posso andar com o celular no bolso de trás, saca? Com medo de alguém puxar no shopping. E a gente foi tirando um pouco disso e a gente agora tem que se preparar para voltar pro Brasil, no sentido de a gente não ficar igual dois sonsos dando sopa. Dando sopa. Né? No Brasil. A segurança aqui é bizarra no sentido muito, muito, muito positivo. Sim. E Dubai tem me impressionado em muitos sentidos positivos. As primeiras impressões são muito diferentes, você enxerga muito da cultura diferente que tem aqui, mas é tudo muito positivo, é tudo muito regrado, as regras funcionam. É tudo muito seguro, é tudo muito limpo, muito cuidado e você entende o desenvolvimento tão grande, você vê o desenvolvimento que a cidade passa. Sim, eu vou fazer um adendo sobre essa questão da segurança, que assim, a gente não vê, não quer dizer que não exista. Ah, sim. Né? Porque assim, Dubai é um país, gente, então assim... Uma cidade. É verdade, Dubai é uma cidade, os Emirados Árabes Unidos são um país, Dubai é uma cidade grande, muito grande. E assim, não quer dizer que não exista, existem pequenos relatos e ocorrências que se vocês forem a fundo, vocês vão acabar vendo que de fato existe.
né? O trânsito, nem todo mundo é tranquilo no trânsito, a gente acaba vendo brigas, né? Assalto à mão armada aqui eu nunca ouvi falar, Nunca. mas não significa que não exista roubo. Mas esse negócio de você estar na rua e alguém quebrar o vidro do seu carro pra puxar seu celular, gente, aqui não existe isso. Exatamente, exatamente. Temos a questão da guerra que está acontecendo, então eventualmente acaba passando um míssil ou um drone pela nossa cabeça. Enfim, existem algumas coisas. Como a gente disse nesse podcast, a nossa ideia não é ser hipócrita, a gente vai conversar sobre o que a gente precisa Uma conversar, experiência, de fato. né? A nossa experiência de fato, que por enquanto tem sido extremamente positiva, mas algumas coisas não podem ser mascaradas, vamos dizer assim, Exatamente. né? E, enfim. Bom, mas para concluir, a gente tem sentimentos muito positivos voltados para Dubai. A gente tem adorado morar aqui. A gente veio primeiro com a ideia de ficar 3 anos, a gente já aumentou para 5 e tá, quem sabe, pensando em ter filho aqui. Que a gente tem o prazo dos nossos nenéns, né? Assuntos Exatamente. pessoais aqui, mas a gente estava se planejando ficar aqui até o tempo de querer ter filhos. E a gente está começando a mudar um pouco isso, porque a gente está vendo as oportunidades Que estão se abrindo para nós. estão se abrindo, Sim. né? Dubai tem, de fato, recebido a gente muito bem e a gente entende que... Imagina só para uma criança você crescer com esse tanto de cultura, com esse tanto de línguas, enfim, é uma diversidade muito grande e insegurança, né? Então a gente tá pesando esse tipo de coisa também e, assim, se você não tá gostando do lugar, você começa a se planejar para ir embora. A gente tá começando a se planejar para alongar a coisa. Exatamente. Então a gente tem gostado muito mesmo. E é isso, a gente vai trazendo para vocês as nossas experiências ao longo dos próximos episódios. Acho que as nossas primeiras impressões foram essas. O episódio acabou ficando um pouco longo, mas é que, como eu comentei com vocês, são primeiras impressões, são muitas. E são 2 primeiras impressões, né? A gente veio meio fragmentado. O Hugo tem as dele, eu tenho as minhas. E é isso, é um prazer poder compartilhar com vocês. Se vocês estiverem vindo para Dubai, esperamos que as primeiras impressões de vocês sejam tão positivas quanto as nossas foram, né, amor? Sim, siga ela nas redes sociais, porque como a gente comentou, né, muita coisa é mostrada lá, passeios e coisas legais para fazer, Exatamente. curiosidades, etc, etc. E eu vou falar um negócio para vocês que eu não comentei no último vídeo. Essa garota aqui, ela posta vídeo todos os dias. E assim, gente, assim, não vou dizer que dá muito trabalho, mas ela faz de uma forma muito carinhosa. E assim, ela adora fazer isso. Sim. Então a gente tem projetos, inclusive a gente já tem vídeos gravados com coisas que ela fez há 2 meses atrás, né? Porque ela não tá dando conta de editar e mostrar tudo que tem sido feito. A gente Dubai tem sido muito. é muita coisa. O que ela posta hoje, às vezes, é coisa que ela fez há semanas atrás, porque não conseguiu acompanhar a linha de raciocínio ainda, né? Exatamente. Então, assim, sigam ela na rede social e também aqui no podcast. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que nos acompanhem para os próximos. E se você está planejando a sua viagem ou a tua mudança para Dubai, a gente espera te ajudar. Exatamente. Então, até a próxima. Até a próxima.